meditando nestes dias. As nossas meditações têm sido no livro de João, né, do apóstolo João, do qual nós estamos acompanhando, né, o ministério de Jesus, esse tempo tão precioso que o Filho de Deus habitou na terra, se fez presente no meio de nós, encarnou, né, e esteve, e como diz a Magda em uma das suas ministrações anteriores, ele tabernaculou no meio de nós, ou seja, se estava presente no meio de nós, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, mas num corpo humano, como homem, assim como nós, né? Jesus esteve nesta terra, e o livro de João traz algumas reflexões e algumas meditações muito importantes a respeito desse ministério, deste tempo que Jesus, né, esteve na terra para cumprir a sua missão, que era a de entregar-se na cruz do Calvário e morrer por todos nós pecadores, para que desta forma pudéssemos ser alcançados pela bondade e misericórdia de Deus e pela graça manifesta em Jesus Cristo. Já vimos algumas coisas importantes a respeito, né, das declarações da revelação de João, né, sobre a pessoa de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E hoje nós vamos ler no capítulo 8, nós vamos falar a respeito de uma declaração tão importante de Jesus, uma declaração que é talvez a declaração mais importante do que qualquer declaração de independência de alguma nação, do que qualquer declaração de algum homem sábio, de algum grande líder da humanidade que já passou. Essa declaração, ela traz uma referência àquilo que o homem tanto deseja, aquilo que o homem tanto precisa na sua vida, e ela está registrada no versículo 36 do capítulo 8 do livro de João. Eu quero ler com você esta Bíblia que eu estou lendo, ela é NVI, na tradução da NVI, né? E eu quero ler com você o versículo 36, que diz assim, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Esta declaração ela é inserida em um momento em que Jesus está provocando os fariseus, Jesus está provocando as lideranças do templo, Jesus está provocando os seus seguidores, ele está fazendo de tudo para chamar a atenção, né? Ele está usando de toda a sua sabedoria, de todos os seus recursos, para poder chamar a atenção para ele. É interessante que, um pouco antes, existem alguns momentos interessantes nessa caminhada até chegar aqui. O primeiro momento é quando Jesus vai ser aquele momento da ministração que o presbítero José trouxe aqui na sexta-feira passada, tão gostosa, tão abençoadora, né? Quando o presbítero José citou na sua ministração, quando ele fala da mulher, né, adúltera, que foi trazida à presença de Jesus, acusada, para ser julgada por Jesus, né? Eles queriam ouvir o julgamento de Jesus a respeito daquela circunstância, daquela mulher que foi pega no adultério. E o presbítero José, na sexta-feira passada, ele trouxe uma expressão que ficou gravada no meu coração: esses caras erraram tudo, eles trouxeram a mulher para ser acusada diante daquele que é a expressão do amor, que é a expressão da justiça, que é a expressão do perdão, da misericórdia. Eles trouxeram aos pés de Jesus para tentar fazer Jesus usar da lei para punir aquela mulher, mas era totalmente isto que Jesus não fez e não faria, né? E ele está querendo justamente mostrar para aqueles homens o quanto eles estavam aprisionados por causa da lei, o quanto eles estavam presos, o quanto eles estavam, eles não estavam vivendo a condição da plenitude, da liberdade que eles poderiam viver, porque quando eles olham para a lei, e eles colocam na lei a sua esperança,
eles vão ser enquadrados pela mesma lei que irá julgá-los e puni-los. Então eles não conseguem compreender, e aí eles trazem para Jesus aquela situação daquela mulher, e é interessante porque daqui a pouco Jesus vai continuar discorrendo com eles, depois de ter dado a resposta para eles a respeito daquela situação da mulher, né? Ele vai continuar trabalhando com aquele pessoal, e ele vai fazer uma outra declaração. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. E ele vai dizer isso dentro de um contexto aonde ele está dizendo que eles precisam ser iluminados, eles precisam ser esclarecidos. E isto é uma coisa que muitas vezes a religiosidade faz com a gente. Ela nos escraviza e ela faz com que a nossa visão não consiga enxergar a verdade que existe na mensagem do Evangelho, nas boas novas do Evangelho. Muitas pessoas hoje estão arredias ao Evangelho, não conseguem aceitar a mensagem do Evangelho, porque elas estão na escuridão, elas estão nas trevas, e o Evangelho é essa luz que vem e expõe as nossas falhas, e expõe as nossas imperfeições, e contradiz os nossos pecados, e ele é firme com relação a mostrar que somos pecadores, e o Evangelho, Jesus é essa luz que vem e traz isto para nós. E muitas vezes a gente vai se deparar com situações nas quais as pessoas que estão uma vez iluminadas pelo Evangelho, que estão ali expostas por causa do Evangelho. Foi ali o que aconteceu com aqueles homens, que quando Jesus se agacha na terra ali para escrever no chão sobre a questão daquela mulher, que eles queriam ouvir a resposta de Jesus sobre a punição para aquela mulher, que era o apedrejamento. E aí Jesus então vai dizer para eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso vai colocar eles em evidência, mas o que é mais interessante, que eles vão estar evidenciados por eles mesmos, pela sua própria consciência. E ali Jesus vai dizer então: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles vão sair, e mais à frente Jesus vai continuar falando com aqueles que vão ficar, e ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, eu vim justamente para vocês entenderem que vocês estão em trevas. E esta é a mensagem focal deste momento de Jesus, aonde ele quer trazer para o conhecimento, neste caso, aqui neste tempo, para os fariseus, para os religiosos daquela época, que estavam começando a conhecer Jesus. Porque, por mais interessante, porque conhecedores das leis como eles eram, Jesus vai falar para eles em algum momento: era importante que vocês tivessem compreendido a lei no seu completo, os profetas na completude dos seus escritos, dos seus ensinamentos, porque não adianta vocês pegarem o ensinamento dos profetas, as leis de Moisés, as orientações daqueles que receberam da parte de Deus para conduzir o povo, mas vocês não olharem ela por inteiro. Porque nela vocês iriam me enxergar, vocês iriam entender quem eu sou, vocês iriam compreender a minha missão, e vocês iriam me aceitar. E é interessante que esse discurso de Jesus, ele começa, né, ali no versículo 31, ele vai dizer assim, no capítulo João 8:31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus traz um momento tão interessante. Jesus lá, ele vai dizer então: se sois... Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí isto gera um impacto na vida deles, porque eles vão dizer: como assim?
Como nós vamos ser libertos? E aqui entra um ponto muito importante, que é um momento em que nós precisamos compreender, porque a resposta deles é: como assim? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E aqui a gente começa a entrar na mensagem desta noite, na nossa reflexão desta noite. Quando eles dizem isto para Jesus, aqui fica explícito a arrogância, a falta de humildade, a falta de realmente de conhecer o propósito de Deus, a soberania do propósito de Deus, o alcance do propósito de Deus. Porque nós começamos a colocar as coisas espirituais dentro de um patamar humano, terreno, e isto nunca vai dar certo. Quando você quer colocar Deus para resolver os seus problemas do seu jeito, você na verdade não está reconhecendo a grandeza de Deus, você só está olhando para a sua necessidade. Quando você quer colocar Deus para responder às suas orações do seu jeito, da sua maneira, na sua hora, você quer que Deus saia do trono de glória dele, Deus saia da sua posição de Senhor de todas as coisas e entre debaixo daquilo que você acha que tem que ser feito, da maneira que você acha que tem que ser feito. E é que por isso que muitas pessoas estão vivendo debaixo dos seus títulos. Eu não preciso de nada, eu sou advogado, sou bem sucedido, tenho dinheiro, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho todas as condições que eu preciso na minha vida, mas não consegue entender porque em seu coração ainda existe um clamor, uma necessidade de ser preenchido na sua alma, com uma paz que o mundo não pode lhe dar, com uma alegria que ele não consegue encontrar nas suas riquezas, nos seus bens, nos prazeres desta vida. São escravos das suas ansiedades, escravos dos seus medos. É certo que todos aqueles homens daquele tempo esperavam a manifestação do Messias, daquele que haveria de ser enviado, para que eles pudessem então ser resgatados, ser libertados. É certo que todos eles esperavam isso, mas agora ele estava ali diante deles, e eles não o enxergavam. Nesta noite, você está neste lugar, um lugar que está com uma única proposta: pregar a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E você tem conseguido olhar para este Evangelho, para esta mensagem que temos pregado, para este trabalho que é realizado pela Igreja de Jesus Cristo na face da terra. Você tem olhado para este trabalho e você tem conseguido enxergar que Deus está por detrás deste negócio, que Deus está agindo, trabalhando, se movendo, para que você possa conhecê-lo cada vez mais, descobri-lo cada vez mais, para que você possa mergulhar nele cada vez mais, e possa desta forma se livrar de todas as cadeias que te oprimem. Porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado. Quando nós recebemos o ID de Jesus Cristo como esta missão para as nossas vidas, e nós fomos alcançados por este ID a partir da transformação da nossa mente, da nossa vida, que um dia aceitou Jesus, reconheceu a nossa vida de pecado, reconheceu que somos pecadores e que carecemos da misericórdia e da graça de Deus, e ao receber isso, assumimos o condicionamento e a posição de, como igreja, aceitar a missão de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho a todos quantos quiserem ouvir e receber a pregação do Evangelho. O trabalho da igreja é esse: nós trabalhamos para pregar o Evangelho, nós trabalhamos para anunciar Jesus Cristo. E este Jesus, quando ele chega aos ouvidos das pessoas, quando ele chega aos ouvidos da igreja, ele precisa
impactar a igreja, ele precisa impactar as nossas vidas, e aí é onde entra essa transcendental verdade que Jesus anuncia. Um pouco antes ele vai se apresentar como aquele que, ele vai dizer o eu sou, que é aquela expressão que os fariseus, que os judeus conheciam bem. Aquela expressão era a expressão maior que eles usavam para se referir a Yahvé, o seu Deus, o seu Senhor. E daqui a pouco diante deles está ali Jesus e diz: eu sou esse Deus que foi enviado para a salvação de vocês, para a libertação de vocês. E aquela enganação das leis, aquela enganação do judaísmo, do farisaísmo, que era tão latente no coração deles, não permite eles enxergar a verdade que está ali diante deles. E aí Jesus vai começar a dizer: vocês precisam entender. Olha o que Jesus responde para eles depois que eles falam: nós somos filhos de Abraão, ninguém nunca nos escravizou. Embora eles estivessem numa condição ali naquele momento de subjugação ao Império Romano. Eles estavam ali debaixo do cetro do Império Romano. Mas eles diziam: não, nós não somos escravos. E aí ele vai responder ali, no versículo 34, ele diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, tudo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês não estão enxergando, mas vocês estão escravizados pelos seus pecados. Vocês estão oprimidos pelos seus pecados. E vocês não conseguem enxergar isso, a ponto de vocês chegarem numa situação e de colocarem uma mulher diante de mim para ser apedrejada por causa da lei. Mas quando eu olho para vocês e faço, de uma certa forma, vocês enxergarem que vocês não têm o direito de apedrejar aquela mulher, porque vocês também estão em pecados, vocês simplesmente fecham os seus olhos e voltam para a sua escuridão, e voltam para a sua escravidão. E aí Jesus vai dizer: vocês precisam ser livres, vocês precisam da liberdade que eu posso dar para vocês, vocês precisam tomar posse desta liberdade que pode colocar vocês realmente em uma plenitude de vida, em um momento onde vocês vão sentir-se realmente livres e vão se sentir filhos e não mais escravos. Vocês vão tomar posse daquilo que eu trouxe para vocês, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E desta forma, eles tomam posse da verdade que estava ali diante dos olhos deles, para que então eles pudessem entender que estava ali a salvação para as suas vidas. O maior desejo do Senhor é nos livrar do pecado por meio do arrependimento e da fé, em vez de nos condenar por causa dos nossos pecados. As pessoas muitas vezes não entendem o que Jesus veio fazer. E Jesus veio justamente não para nos condenar, não para nos julgar, mas para nos libertar. Mas se nós não entendermos que não é pelo método humano, que não é da forma humana que nós alcançamos a liberdade, senão por meio de Jesus, e aí nós vamos tentar criar métodos para nos auto-justificar, para nos auto-perdoar, mas não existe perdão de pecados pelas indulgências, pelas ofertas, não existe outra forma de sermos livres dos nossos pecados, senão pela liberdade que há em Jesus Cristo. É Ele quem nos liberta dos nossos pecados. E é por isso que a nossa fé, ela não pode ser em direção do que precisamos, ela tem que ser na direção de reconhecer Jesus. E é esse trabalho que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos, com os seus seguidores. Parem de olhar para as coisas que vocês querem
ter como fundamento para se auto-justificar dos seus pecados. Parem de olhar para as coisas que vocês fazem e que vocês querem que estas coisas possam ser o preço que vocês paguem para poder ter paz na sua consciência, ter paz no seu coração. Não encontrarão nas coisas deste mundo a paz que só Jesus pode dar. Ele disse: eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo, porque o mundo não pode dar esta paz que eu vos dou. Só eu posso dar. Só eu posso trazer ao seu coração a sensação de você ser filho. Só em Jesus. Se você tentar de qualquer forma ganhar a condição de filho, se não por Jesus, você não será reconhecido diante do Pai como filho. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha em nós essa transfusão deste sangue precioso, puro carmesim, que está em nossas vidas e que nos fez sermos realmente filhos de Deus. É por causa desse sangue pelo qual nós fomos lavados, pelo qual nós fomos comprados, é que nós ganhamos esta condição de sermos chamados de filhos. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, e eu quero partir para encerrar nesta meditação, nessa reflexão com você, nesta noite. Porque se somos filhos, somos livres. Se estamos livres, nós podemos viver uma vida livre do pecado. Olha só o que ele vai, na continuidade do texto, ele vai dizer ali, a partir do versículo 41, ele diz assim: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes então Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí ele vai dizer no versículo 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha o que ele está dizendo aqui, que interessante. Esse trecho me chamou muita atenção, porque Jesus está dizendo assim: vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, né? E que vocês são filhos de Deus, e eu estou dizendo para vocês que eu sou filho de Deus. Eu sou o filho de Deus, o único, o unigênito do Pai. E aí vocês vão olhar para todo o conhecimento de lei que vocês têm, e uma das coisas que era sagrado para o povo judeu, era o amor do judeu para com o outro. Era a honra que deveria ser respeitada do judeu para com o outro. E ali eles estão justamente pegando um irmão, um filho de Deus como eles, e estão assassinando. E Jesus está falando para eles: está vendo como vocês são? A lei serve para vocês do que lhes é interessante, mas daquilo que não lhes convém, quando vocês querem alguma coisa, aí a lei não serve para vocês. E aí vocês, ao simplesmente não deixarem que a obra de Deus seja completa em vossas vidas, vocês acabam fazendo o quê? Vocês acabam tomando posse, lançando mão de fazer aquilo que ofende a Deus. E essa é a história do povo judeu desde o tempo em que eles saem do Egito. Um povo que reconhecia o poder de Deus, tinha visto os milagres de Deus, tinha visto com que mão poderosa e graciosa Deus havia livrado eles da escravidão do Egito, mas por quantas vezes eles acabaram olhando para outros deuses
acatando aquilo que vinha das outras nações, dos outros deuses, e ofendendo a Deus com as suas práticas. E aí Jesus está dizendo para eles: quando vocês querem usar a minha palavra, quando vocês querem usar as coisas que Deus deu para me revelar a vocês, e vocês querem usar as coisas que Deus deu através dos profetas, através do tempo, Deus deu para me revelar a vocês, e vocês querem usar contra mim, eu quero dizer para vocês na verdade estão presos, são escravos, e não conseguem ver aquilo que Deus deu para vocês. E eu quero encerrar olhando com vocês um momento muito importante deste momento, deste diálogo com Jesus e seus seguidores que estavam ali. No versículo 58, ele vai encerrar dizendo assim, olha: respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu achei muito interessante este encerramento, porque aqui mostra o que é que Jesus, mesmo com toda a sua revelação, mesmo com toda a sua autoridade, ele tentou fazer aqueles homens ouvirem a sua palavra, ele tentou trazer uma revelação, trazer luz para aqueles homens, mas mesmo ouvindo todas as palavras que Jesus havia lhes dito, mesmo vendo tudo que Jesus havia mostrado para eles através da sabedoria, da revelação, porque pouco antes a palavra vai registrar que eles ficaram como é que se fala? Eles ficaram extasiados, eles ficaram realmente perplexos por ver a sabedoria com a qual Jesus usava a palavra, com a qual Jesus explanava para eles a respeito da palavra. Mas mesmo vendo que ele era um homem diferenciado, que ele usava a palavra com autoridade, com muito conhecimento, que ele era alguém especial, mesmo assim, quando chega no momento em que ele diz: vocês não são livres, porque vocês ouvem a minha palavra e a rejeitam. E ao rejeitar a minha palavra, vocês continuam no seu estado de escravidão. E ali no final, nós vamos ver que Jesus vai mais uma vez terminar dizendo: olha, eu vou encerrar o nosso diálogo. Quero que vocês entendam uma coisa: antes que Abraão existisse, eu já era, eu sou. Antes de qualquer lei, eu já existia. Aliás, a lei só existe porque eu a fiz. E aí ele vai encerrar dizendo, impactando eles mais uma vez. E qual é a reação deles? Eles voltam para a sua escravidão. Da mesma forma que lá atrás, eles ficaram constrangidos em pegar uma pedra para atirar na prostituta, agora eles queriam pegar a pedra para atirar em Jesus. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Qual é a aplicação desta palavra? Nós precisamos entender que o Evangelho veio para nos libertar. Veio para nos libertar de toda a escravidão. Mas o que é mais importante que nós precisamos compreender, que muitas das escravidões que estão subjugando nossas vidas, elas fazem parte daquilo que nós achamos que é certo, fazem parte daquilo que nós muitas vezes ponderamos que é o correto a se fazer. Por isso que tudo que nós fazemos em nossa vida precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. É ela que nos coloca em verdadeira liberdade. Porque a palavra de Deus nos apresenta
àquele que é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é através do confrontar a nossa vida, as nossas práticas, as nossas atitudes, na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou como orientação para a nossa vida, é que nós vamos encontrar a verdade que realmente irá nos libertar dos nossos caos, das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos pecados. E é esta liberdade que nesta noite, Jesus mais uma vez deixou que a sua palavra transcendesse aos tempos e chegasse até nós, para que nós pudéssemos no ano de 2022, pegar esta palavra e ler: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que você tenha a condição de nesta noite, você poder colocar a sua vida em uma nova perspectiva. Porque tantas coisas em suas vidas estão sem contemplar aquilo que Deus pode fazer. Qual é a diferença que você nesta noite tem daqueles homens que estavam ali diante de Jesus? O Espírito Santo. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Por isso que tantas coisas eram confusas à mente deles. Por isso que tantas coisas não eram claras para eles. Mas você tem o Espírito Santo. Ele está à sua disposição, para que na intimidade com Ele, você possa conhecer a verdade que virá te libertar. A verdade que irá te trazer paz. A verdade que te irá conduzir a uma vida da qual o nome do Senhor será honrado e glorificada. Nós precisamos mergulhar nesta verdade que liberta. Mergulhar nesta verdade que nos foi oportunizada por Jesus a conhecer, para que desta forma nós possamos, assim como Ele brilhou e iluminou a todos nós, nos tirando das trevas, nós também possamos refletir a sua glória e iluminar a tantos outros que precisam ser alcançados pela verdade que liberta. O que você é? O que você é? Um anunciador da verdade que liberta? Ou você é simplesmente um divulgador daquilo que mostra simplesmente um Deus que não faz sentido para muitas pessoas? Jesus não fazia sentido para aqueles homens. Jesus não fazia sentido, não trazia aquilo que aqueles homens estavam buscando e esperando. Nesta noite, que nós possamos realmente ser libertos de todas as nossas amarras, de todas as nossas cadeias, porque o que o mundo precisa são de homens e mulheres verdadeiramente livres para honrar o nome do Senhor Jesus, para a pregação do Evangelho. Sabe o que acontece com os discípulos depois que eles recebem o Espírito Santo? Que o Espírito Santo lhes revela a verdade. Pedro vai subir diante de uma multidão e vai dizer: aquele que vocês jogaram naquela cruz e crucificaram, aquele que vocês injustamente, aquele era o Filho de Deus, aleluia, aquele era o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo e colocar todos vocês em liberdade. Que o Espírito Santo do Senhor, pode subir o pessoal do louvor, que o Espírito Santo do Senhor possa nesta noite fazer esta obra esclarecedora na sua mente. Peça a Deus. Em Tiago, nós lemos, quando Tiago fala, né? Se você quer sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente. Sabe o que isso significa? Que Deus está pronto para, através do Espírito Santo, se revelar a você cada vez mais.
se mostrar a você cada vez mais, a você que está na sua casa. Se você ainda está confuso com relação ao Deus a quem você tem servido, ao Senhor a quem você tem chamado de seu Deus, de seu Senhor, de seu Salvador, peça ao Espírito Santo que Ele comece a abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, para que você possa começar a ver que realmente em Jesus há uma vida de liberdade para você, uma vida que te liberta dos pesos que esta vida traz para nós, das cargas carregadas, dos fardos pesados que esta vida vem subjugar, vem colocar sobre nós, que nesta noite você possa realmente ouvir a voz de Jesus dizendo: ó vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Receba esta proposta de Jesus nessa noite, troca com Ele o teu fardo, para que você possa começar a descansar naquilo que Jesus já fez por você. Jesus não vai fazer, Ele já fez. Você não vai ser livre do pecado, você já é livre do pecado em Jesus Cristo. Você terá as suas aflições, no mundo tereis aflições, no mundo passaremos por provações, talvez até por privações, mas tende bom ânimo. Ele já nos mostrou o caminho para vencermos o mundo, para passarmos em vitória. Ele nos tem chamado para sermos mais do que vencedores. Ele disse isto. Ele nos disse que nós somos mais do que vencedores na sua palavra. E nesta noite eu quero orar com você. Se você não tem conseguido desfrutar por completo da paz que só Jesus pode te dar, se você não tem conseguido descansar, pastor, está difícil, pandemia, guerra, problemas na economia global, perspectivas cada vez mais difíceis. Escuta Jesus te falando: os dias serão difíceis, os dias serão tão ruins que chegará um tempo em que o amor de muitos vão se esfriar, o amor de muitos vai inexistir. Dias difíceis virão, haverá tempos em que vocês serão rejeitados por amor do meu nome. Haverá tempos em que pais irão contra os filhos e filhos irão contra os pais. Haverá tempo em que o amor irá se dissipar dentro dos lares das famílias. São tempos difíceis. São tempos difíceis. Mas escutem a minha verdade que liberta vocês. Vocês já são mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Estas coisas vocês irão superar. Estas coisas vocês irão passar. Vocês irão suportar. Vocês irão vencer. E nesta noite eu quero orar. Se você está realmente como aqueles que estão a ponto de pegar uma pedra para atirar em Jesus, porque você ora e não há respostas, você lê e não entende, você traçou um caminho que você acha que é justo e nada acontece de diferente na sua vida. Esta noite eu quero orar por você, para que você descanse na verdade soberana de Jesus Cristo. É ela que irá te fazer repousar seguro. É ela que te dará uma noite de descanso. É ela que renovará as suas forças. É ela que te manterá a alegria. Somente
A verdade de Jesus pode fazer isso. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor. Nós queremos desfrutar desta palavra que ministramos hoje. Que nós, Senhor, somos mais escravos. Nós não temos mais medo, nós temos fé. Nós não temos mais angústia, nós temos fé. Nós não temos mais ira, nós temos fé. Nós não temos mais ódio, nós temos fé. A fé que nos faz amar, a fé que nos faz, Senhor Deus, sermos fiéis, a fé que nos conduz em verdade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti de todo o meu coração, Senhor, que Tu possas, Pai, tratar com cada coração, porque Tu sabes qual é a verdade que está impactando, que está conflitando, que está, Senhor meu Deus, está trazendo, Senhor meu Deus, um atrito com a vida, Senhor, dos Teus servos e das Tuas servas. Que nesta noite eles possam dar lugar para que esta verdade venha transformar as suas vidas, Pai. E desta forma eles possam ser verdadeiramente livres em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, a abrir mão dos nossos preconceitos, daquilo que nós estabelecemos, Pai, como certo, que muitas vezes está tão longe de ser aquilo que realmente, Senhor, Tu queres receber de nós, Pai. Que nós possamos nos libertar destas coisas, Pai, e em nome de Jesus, Senhor meu Deus, possamos ser, Senhor, uma luz que brilha, Senhor, nas trevas, e possamos ser, Senhor meu Deus, realmente sal nesta terra, Pai. Traz esta unção sobre a vida da Tua igreja e confirma em nós, Senhor meu Deus, a Tua verdade que nos liberta. Oramos em nome de Jesus.